vou contar um pouquinho do improvável que eu te falei. Eu nasci em uma família pobre, com pai e mãe analfabetos. E, para melhorar o cenário, isso era na roça. Então, eu morei até os meus 12 anos na roça. E a condição de estudo era num colégio rural e que só tinha até a 5ª série. E para o meu pai, o conselho que ele dava era o seguinte: meu filho, o homem só precisa ter 2 coisas: saber fazer conta e assinar o nome. Pronto. Então, saber ler o básico e tal. Aos 12 anos, eu pedi a bênção do meu pai que eu gostaria de estudar. Tinha uma irmã que morava em uma cidade próxima à região que morávamos. Até então, a gente morava no sul do Pará. A cidade mais próxima da nossa região é uma cidade que hoje, depois de, sei lá, 30 anos, tem 7.800 habitantes, né? Isso é a cidade. A cidade. Com 7.000 habitantes. Isso. E você ainda morava fora dessa cidade? A 15 quilômetros. Era só sua família, então? Não, tinha mais uma meia dúzia. Os primos. É isso, uma meia dúzia, no raio, talvez, de mais 30 quilômetros, né? E aí a decisão começa quando? Eu vou, então, estudar e percebi que eu precisava trabalhar. E eu já trabalhava na lida, ali na roça, fazendo de tudo. Isso comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. E aí, por sorte, o meu primeiro emprego, de 13 completando 14 anos de idade, foi exatamente numa transportadora. Não sei se Deus me marcou para o segmento de transporte, mas eu iniciei trabalhando em transportadora. Aos 16 anos, eu tive que fazer, talvez, a decisão mais difícil para alguém. Para mim não foi difícil, mas aos 16 anos eu recebi uma proposta de promoção. Proposta porque eu teria que aceitar as condições. Então, 16 anos, o meu patrão na época chegou e falou assim: olha, tem uma proposta para você ser promovido, mas você vai precisar chegar às 7 da manhã, que eu já chegava às 7 da manhã, e você tem que fechar a empresa às 10 horas da noite. 7 da manhã? Às 10 horas da noite, às 22. Essa geração não entende o que é isso, não. Não. Você trabalhava? Jamais. Hora extra? Não, zero. Tinha? Recebia? Não. Não? E mais um detalhe. Tinha o bar do seu Clóvis, que ficava em frente à empresa, às 8 da noite tomava um lanche. No final do mês, era descontado o valor daquele lanche. Benefício de alimentação zero. Você não tinha, não? Não tinha hora extra, nem benefício de alimentação. Nem benefício de transporte, nada? Zero. Entendi. E reclamava? Jamais. Trabalhava, não por medo de ser despedido, mas aquilo começou, o entendimento veio depois de muitos anos, principalmente quando eu li Lucas 17:10. Quando você fizer tudo aquilo que foi combinado, não é mandado, combinado, diga para você mesmo que você é um servo inútil ou uma pessoa inútil, porque fez só aquilo que foi combinado. Isto é, Jesus dizendo, faça além, né? Em outras passagens... Isso tem que... Peraí. Fala de novo isso. Isso é incrível. Não sei se vocês entenderam o que acabou de falar. Faça o que foi combinado. Não. Se fizer só o que foi combinado, diga para você mesmo que você é uma pessoa inútil, porque fez só o que foi combinado. Engraçado que a gente trazendo isso, traduzindo para os nossos dias como empresa, e Jesus não falou assim, diga para o seu colaborador que ele é inútil porque fez só aquilo que foi combinado. A reflexão é nossa. E aí cabe a nós como empresa e cabe também como um colaborador. Isso é incrível, Francisco. Trazendo para os dias de hoje, eu acho que é algo como
a diferença de eficiência e eficácia, Com certeza. ou de dar o melhor, um trabalho com excelência, porque muitos fazem aquilo que lhe é pedido. Ótimo. E você entra, recebe seu salário, faz o que é pedido. Mas existe uma palavra falando que se você fizer somente isso que foi pedido, você deve se chamar de inútil. E Jesus fala que nem merece obrigado. Agora, enfim. Tá. Forte isso, hein? Isso é forte. E aí, Bruno, a difícil decisão aos 16 anos era que eu cursava, então, a primeira série do ensino médio. E eu teria ali, então, que decidir entre aceitar a promoção ou abandonar os estudos. Não pensei duas vezes, aceitei a promoção. Digo que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, mudou tudo a partir dali. E fiquei, então, naquela empresa até os 20 anos. Trabalhando nessa empresa na que mesma você empresa, foi promovido. Na mesma empresa. Aos 24, assumi a primeira gerência em uma outra transportadora, também transportadora. E aos 26 anos, eu vim para São Paulo e abri a minha primeira empresa em São Paulo, com um sócio. E aí adiante entra... Então, deixa eu conectar algo aqui. Eu te perguntei como que você teve a ideia do seu negócio. Eu entendi que não foi uma ideia. Não, foi uma oportunidade. Mas esse povo que está cheio de ideia, o que eles fazem com ela? Bem, aí vamos lá. Mas olha só, não sei se vocês entenderam isso, gente. Ele fez algo que possibilitou ele ter a ideia, que foi se mover. A decisão dele sair do conforto, da casa, de pedir a bênção do pai com 12 anos de idade. Princípio. Cumprindo o princípio. Tem alguém na história bíblica que fez algo parecido com isso, né? Acho que se chama Abraão. Então, isso é decisão. Pensa a coragem que ele teve que ter de aos 12 anos de idade sair, se mover para um lugar, para abrir a condição de receber uma proposta de emprego. Eu fiz a pergunta da ideia, mas não é brincadeira. Às vezes vocês estão cheios de ideia, mas não faz nada com ela. Não se move. Sim. Na verdade, quando eu vim para São Paulo, a proposta não era para eu abrir a minha empresa. Era para eu gerenciar uma empresa. E eu vim para São Paulo pela primeira vez, então morava em Tocantins, um minúsculo estado, né, dos menores do Brasil. Não conhecia São Paulo e vim com uma proposta para assumir a gerência de uma empresa. E quando eu olhei todo o cenário, sim, eu tinha capital intelectual, vamos assim dizer, eu tinha capacidade técnica para aquilo, né? Eu tinha preparo, né? E aí o que acontece? Quando eu olhei todo o cenário daquela empresa que havia me feito a proposta, avaliei que não ia valer a pena, porque a empresa estava em uma situação difícil. Eu tinha um patrimônio, todo o meu patrimônio era um Fusca, uma geladeira e um fogão, porque não tinha sofá na minha casa. E qual foi? Você dormia onde, assim, que mal lhe pergunte? Não, tinha uma cama básica. Tinha uma cama básica. E aí, a partir dali, eu entendi que Deus tinha colocado algo, talvez uma visão que eu não sabia que tinha ainda. Mas, mais uma vez, coragem e o mover. Com certeza. Você só descobriu que você iria abrir uma empresa porque você se moveu para São Paulo. Exatamente. Para vir olhar um outro negócio. E aí, comigo, eu trouxe uma pessoa que assumiria a primeira filial que eu faria a expansão do projeto que eu fui convidado. Não deu nada certo. Decidi, então, com o meu amigo, que eu havia feito o convite para ele assumir a primeira filial, que eu faria a expansão da empresa daquela pessoa. Falei assim, por que não a gente abrir a nossa? Por que a gente não pode abrir a nossa? E ele falou, que dinheiro você tem? Eu falei, cara, eu tenho um Fusca, eu tenho a geladeira, eu tenho um fogão, a gente vende tudo isso
E decidimos, então, ali abrir a primeira empresa. Vim para São Paulo, trouxe comigo um pequeno fogão, aquele fogãozinho duas bocas, não sei se é Conheço. do teu tempo. Já vi fotos. Já, né? Então. E então aluguei um galpão em Cumbica, Guarulhos, mas o capital era muito pequeno, era tipo, se em 3 meses a gente não faturasse para segurar os meses seguintes, eu poderia colocar meu fogãozinho no ônibus e voltar. Não tinha avião, era ônibus, tá? Não tinha condições de andar de avião, enfim. E fomos. Eu fazia a minha própria comida, uma caminha de campana que fechava ali no canto do armazém, enfim, começamos a primeira empresa. E aí, confesso, não tinha uma ideia. Foi a oportunidade, né? Criada. E aí vamos. Primeiro princípio, a bênção do meu pai quando eu saí de casa. Segundo, dentro da condição que eu me propus a iniciar a primeira empresa, o Fusca foi originado da rescisão quando eu pedi conta na primeira empresa. E aí eu fiz um acerto normal e o meu patrão na época falou assim, faz um novo cheque. Eu pensei que eu tivesse, eu fiz, eu que preenchi o cheque. Falou, a segunda rescisão é um presente seu, é um presente para você. E daquela rescisão eu comprei o Fusca que originou o que eu tenho hoje como empresa.